Fale com Deus em oração. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1. O leproso purificado. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, lança a Tua palavra acesa dentro do nosso espírito e não deixa que venha nada de nós mesmos, Senhor. Mas do Teu Espírito ao nosso espírito traz a revelada palavra do Senhor e que o Teu nome seja em tudo glorificado. Pois sem o Teu Espírito nada posso fazer e nas Tuas mãos me coloco como um cano cortado nas duas pontas. Que venha de Ti a palavra e passe e alimente o Teu povo, porque a palavra é Tua, a glória é Tua, o poder é Teu, a honra é do Senhor, e quem opera é o Senhor, e sem Ti nada podemos fazer. Oro a Ti em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Mateus capítulo 8 diz assim: o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Descendo Jesus do monte. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Até aqui. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Quanto tempo levou para esse leproso ser curado? Milagre não se calcula em tempo. Não tem como um tempo naturalmente cronológico para você determinar a operação de um milagre. Ele creu, Jesus, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Eu quero ser limpo. Ficou limpo, acabou. Assim, tão simples, simplesmente, gloriosamente assim. Não acendeu vela, não subiu escada de joelho, não vendeu seus bens e deu para nada. Jesus falou com ele: quero ser limpo. Aleluia. Mas antes, teve um segredo. Quem quer receber um segredo hoje de Deus nesse dia? Um segredo. Lê comigo novamente que você vai ver onde está o segredo. E esse segredo é a chave daquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco. Novamente, Mateus 8, do verso 1. E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que um leproso o adorou. O adorou. Antes do leproso pedir, primeiro, ele adorou. Ele adorou. Às vezes você está passando uma situação de angústia, de tormento, de tristeza, por causa de uma doença, como era o caso dele aqui, uma doença terrível, uma lepra. Um leproso lá em Israel, ele tinha que viver afastado de todo mundo, num lugar bem distante, para ele comer alguém, por misericórdia, ter que jogar comida lá até onde ele estava, porque ninguém ia lá dar comida na mão. Ele tinha que ser afastado do leito da família, do seio da família. Ele tinha que ser afastado da sociedade. Ele tinha que largar emprego. Não podia chegar perto dos filhos, da esposa, da mãe, do pai. Ele tinha que viver totalmente isolado. Era assim naquela época lá em Israel. Quem é que ia se preocupar com um homem desse? A família já desistia até dele. Era como se ele tivesse morto. Se alguém, por misericórdia, jogasse algum pedaço de pão, jogasse alguma coisa para ele, ele comia. Se não jogasse, ele não ia comer, porque era lei. Ele não poderia sair de lá para vir para o meio do povo. Tinha uma lei que o impedia. E mais ainda, pensa que está ruim? Pensa que está ruim? Quer ver ficar pior? Mais ainda, se alguém passasse distraidamente por perto, ou se alguém que não conhecesse que ali tinha um leproso e passasse por aquela estrada, ele tinha que ficar gritando: leproso, 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 para alertar a pessoa e a pessoa se desviar dele. Que é coisa mais humilhante. Esse homem leproso, nessa situação que ele estava vivendo, quando ele viu Jesus descer do monte e a multidão vindo atrás de Jesus, ele chegou até Jesus e fez o quê? Pediu: Jesus, me tira desse tormento, Jesus. Olha o que eu estou passando, tu conhece todas as coisas, olha a minha angústia, olha o que eu estou vivendo, Jesus.
Se tu não me der uma palavra, se tu não operar, eu vou viver nesse tormento. Não tem jeito para mim, não tem remédio. Só tu és o Deus que cura. Deus, vem aqui. Foi isso que ele fez. Jesus, por que tu deixou acontecer isso comigo? Queria tanto abraçar o meu filho, eu não posso nem chegar perto, não posso tocar nos outros, não posso conviver com as pessoas. Que vida que eu estou levando, Jesus. Que angústia. Por que tu deixou isso acontecer? Foi isso que está escrito aí. Quando ele chegou até Jesus, o que é que ele fez? Logo de cara, adorou. Adorou Jesus. Ele adorou. Ele adorou. Olha o que o Espírito Santo manda te dizer. Quando você adora a Deus, naquela mesma hora Deus já está dando resposta das tuas orações, antes mesmo que você peça. Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à boca. E tu já conheces, Senhor. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o dia de amanhã que ainda nem existe. Ele conhece. Ele sabe de todas as coisas. Tremendo, impressionante é que ele chegou até Jesus. Já que eu cheguei aqui até Jesus, ele é Deus mesmo, ele cura mesmo, ele tem poder mesmo. Então eu vou pedir, eu vou me humilhar, eu vou falar. Primeiro ele adorou. Ele adorou. Ele não pediu, ele adorou. Depois que ele adorou, ele ainda se humilhou. Senhor Jesus, se tu quiseres, porque se tu não quiser, não tem jeito, ninguém vai fazer. Se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus resiste a um pedido de um adorador. Jesus não resiste a um pedido de um adorador, de uma adoradora. Nesses cantores prostituídos que tu vê aí, dizendo cantor gospel, não é aquele lixo não, não é aquilo não. Adorador. Adorador é aquele que primeiro conhece a Deus. Deus não aceita adoração de quem não conhece. João 4:24, o que está escrito lá? Deus é espírito, não é pau, nem pedra, nem gesso. Ele é espírito. E aqueles que o adoram, ele quer que o adorem aonde? E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus o adorem em espírito e em verdade. Deus vai resistir um pedido de um adorador, não é de cantor, é de adorador, não é de comerciante que vende CD e pede dinheiro para os outros. Não, aquilo ali não presta, aquilo ali não serve ao Jesus que eu estou pregando para você. Aquele ali serve ao Jesus do mundo aí, um Jesus qualquer, mas o Jesus verdadeiro, Jesus santo, Jesus que é Senhor, que não mandou pedir nada, mandou de graça dar o que recebemos dele de graça. Esse Jesus, quando o leproso se aproximou dele, Jesus falou, vem cá, tu dá dinheiro lá na igreja? Tu é associado? Jesus perguntou, está fazendo a campanha corrente do sabonete, da rosa? Está fazendo a corrente? O que você está fazendo? Quantos bens tu tem? Quer doar alguma coisa? Foi isso que Jesus falou? É isso que está escrito? Vou ler novamente. E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus não pediu nada a ele. Eu quero ser limpo. Acabou, ficou limpo. Então, levanta a tua mão e diga para Deus, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu quero te adorar. Espírito Santo, me ensina a entrar no caminho da adoração que glorifica a Deus. Não é cantando músicas vazias, mundanas. Não é cantando essas músicas. É cantando hinos de louvor ao nosso Deus, de um coração quebrantado e contrito que o adora em espírito e em verdade. Jesus me ensina a ser um adorador. Deus não resiste à oração de um adorador, Ele não resiste. Ele não resiste. Ele não resiste à oração de um adorador. Antes de você botar qualquer pedido em oração, se humilha diante dele, adorando a ele. Diga que ele é o grande El Shaddai, que ele é o maravilhoso, que ele é o conselheiro, que ele é o Deus forte, que ele é o Pai da eternidade, que ele é o príncipe da paz. Diga a ele que só ele é Deus.
que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvido se percebeu, como profetizou Isaías no capítulo 64, versículo 4. Nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Adora Ele primeiro, porque quando tu vai adorando a Ele, prestando a Ele, como Paulo fala em Romanos 12:1, um culto racional, quando Deus vê que quem está dando adoração a Ele é quem conhece Ele, é quem está se aproximando dEle. Amós 6:3, para chegar, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Vai se achegando a Cristo. Deus não resiste ao pedido de um adorador. Ele não resiste. A Bíblia está repleta de pedidos de homens e de mulheres que tu vai ver lá no íntimo, eram adoradores do Senhor Jesus. Eram adoradores, servos e servas de Deus que adoravam o Senhor Jesus. Glória a Deus. E os pedidos dos adoradores, a vida dos adoradores, servem como herança para os filhos, para a esposa ou a esposa para o marido, serve como herança. Lembra daquela mulher, a viúva, que Deus mandou o profeta lá? Mandou o profeta Eliseu na casa dela, que ela disse que não tinha nada em casa, e os credores estavam à porta para levar o filho dela, os 2 filhos dela, para levar os 2 filhos dela como escravo, não tinha nada, mas ela disse: Senhor, lembra, o meu marido temia o Senhor. Era um adorador. Era um adorador. Ficou aquilo como uma herança. Eliseu falou: pede vaso emprestado à vizinhança. Vai pedindo vaso. Não poucos. Não poucos. Não pouco. O que Deus faz para um adorador é sempre muita bênção, muita bênção. Não poucos. Vai pedindo vaso emprestado. E foi pedindo. E o azeite foi enchendo. Aquele pouquinho daquela vasilha encheu um monte de vasos. Até que alguém gritou: acabou os seus vasos. Acabou o vaso? Não tem mais vaso? Aí que o azeite parou. Enquanto continuar a adoração, Deus não para de te abençoar. Enquanto você continuar adorando, Deus não deixará de estar operando. Tu vai adorando, Deus vai operando. Adoração é o oposto de murmuração. Murmuração é o contrário. Deus abomina murmuradores. Enquanto Deus ama os adoradores, Deus abomina os murmuradores. O que é abominar? É detestar. Deus não suporta. Dá glória a Deus. Glorifica a Deus. Ser fiel no pouco. Glorifica a Deus no pouco que tem chegado nas tuas mãos e adora Ele, que Ele vai te colocar sobre o muito. E tu vai lembrar que só o Senhor é Deus. É o que o Espírito Santo está me dizendo aqui. Um verdadeiro adorador é forjado nas provas. Verdadeiro adorador é forjado nas provas. Quer um exemplo de um? Lembra de Jó? Um telhado da casa desabou, matou os 10 filhos. Os animais morreram, perdeu os empregados, perdeu a riqueza dele. A mulher que dormia com ele na cama blasfemou contra Deus. Ele disse: mulher, como fala uma louca, assim falas tu. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele adorou. Ele adorou. Ele se coçava com casco de telha, de tanta ferida que teve no corpo. Um homem riquíssimo, cheio de gados, propriedades, fazendas, bens, ouro, para perdeu tudo. O diabo devorou tudo com a permissão de Deus, porque Deus estava forjando, ensinando como é que um caráter de um adorador é forjado. Mas vai lá ver o capítulo 42 de Jó, o último capítulo, vai lá ver. Deus deu a ele em dobro tudo que ele tinha, porque no meio daquela prova toda terrível, morreram os 10 filhos, ele não murmurou contra Deus. Perdeu toda a riqueza e não murmurou contra Deus. Os amigos, diz a Bíblia, viraram as costas para ele e ele não murmurou contra Deus. A mulher que dormia com ele na cama, mulher dele, mãe dos filhos, disse: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ali foi o ponto final da prova, quando ele abre a boca e diz: mulher, como fala uma louca, falas tu. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu receberia o bem de Deus e não receberia o mal? Quem tu já viu antes falando assim? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Já viu alguém dizendo isso? Já viu? O Senhor me deu, o Senhor tirou. Já viu isso?
Louvado seja o nome do Senhor. Olha como fala uma louca, assim falas tu. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. E com esses olhos eu verei a glória do meu Deus. Viu ou não viu? No capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz que Deus deu a ele em dobro tudo que ele tinha, em dobro nas riquezas. Não se achavam filhas mais bonitas do que a dele. Deus propriedade, Deus a deu tudo em dobro. Esse homem era riquíssimo. E Deus deu a ele tudo em dobro, imagina só. Deus não resiste a um adorador. Mas é um adorador mesmo. Aquele que tem conhecimento de Deus leva uma vida em santidade. Sadraque, Mesaque e Abednego, olha que adoradores do Senhor. Na cara de Nabucodonosor, na cara da estátua que ele levantou e da fornalha acesa 7 vezes mais. 7 vezes mais. Vou tocar os instrumentos, é verdade que vocês não se dobram para adorar a estátua que eu levantei. Não, a gente não. Só nos curvamos diante do Senhor, Deus de Israel. Eu vou mandar tocar. Se vocês não se dobrar para adorar, eu vou lançar vocês nessa fornalha. Acende essa fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que os homens que foram levando eles pela rampa, com o calor do fogo, morreram. E eram os soldados mais fortes do exército. Amarraram eles com chapéu, com túnica, lançaram eles dentro da fornalha. Quando jogaram eles lá, o que a Bíblia diz? Olhou Nabucodonosor e chamou os seus capitãos, os seus ministros. Vem cá, nós não lançamos 3 homens amarrados lá dentro? Olha lá. Como é que agora olhando eu vejo 4 soltos andando no meio do fogo? E o quarto homem é semelhante ao filho dos deuses? Adorador não é arrancado dessa terra. Adorador é chamado por Deus quando termina o tempo dele na terra. Um acidente não acaba com o adorador. Uma doença não mata um adorador. A peste, a fome, o câncer, a lepra, a AIDS, isso não pode acabar com o adorador. Se Deus permitir que chegue até o adorador, eu te garanto, não é aquilo que vai acabar com o adorador. O adorador só parte da terra quando Deus chama. Quando Deus diz, tu combateu já o bom combate e completou a carreira, vem receber a coroa que está proposta aqui para você. Os adoradores partem assim. Enoque adorava a Deus, andava com Deus e Deus chamou, chega dessa terra, vem embora para cá. Vem, sai daí. Moisés subiu ao monte e Deus o sepultou, ou seja, Deus o arrebatou, tomou ele para si. Elias, olha, vou mandar passar uma carruagem de fogo aí. Com o adorador Deus faz diferente. Deus trata diferente com o adorador. Com o adorador Deus age diferente. O homem já sabia, porque Deus revelou que passaria uma carruagem de fogo e levaria ele para o céu. E ele avisou, olha, pede aí o que tu quer, porque a qualquer momento eu vou ser tomado daqui e vou embora. Comprou alguma casa em alguma área nobre da cidade? Vai viajar para algum país? Ganhou alguma herança? Não, eu vou subir para as mansões celestiais daqui a pouquinho. Aí Eliseu pediu, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Dura coisa pediste, mas se tu vir quando eu for tomado, vai receber. Aí Eliseu, esperto, só andava colado com ele. Onde ele ia, lá estava ele. Onde repreendeu até os profetas, filhos dos profetas, que disseram, o teu Senhor vai ser tomado por cima da tua cabeça. Calai-vos, eu já sei. E estava andando atrás dele, e daqui a pouco passou a carruagem. Imagina! Passou a carruagem de fogo, tomou ele, a capa soltou e ele foi embora. Acha outro na Bíblia que foi para o céu numa carruagem de fogo? Acha outro aí para mim? Mostra! Com adoradores Deus trata diferente, meu querido. Minha irmã, com adoradores Deus trata diferente. Aleluia. José, um adorador do Senhor, vendido pelos irmãos, escravizado no Egito, caluniado pela mulher de Potifar, quase 12 anos de cadeia por causa de uma calúnia. Não blasfemou contra Deus, não murmurou, não reclamou,
De dentro da cadeia, Deus já começou a exaltar a ele, dando a interpretação do sonho do padeiro e do copeiro. Logo depois veio parar a ser governador da terra do Egito. Um escravo na cadeia saiu de lá para ser governador no Egito. Com adorador, Deus trata diferente. Com adorador, Deus faz diferente. Ele faz diferente. Com adorador, Deus faz diferente. Quando Josué foi conquistar Jericó, o que Deus falou? Prepara as melhores armas, prepara as melhores espadas, prepara as melhores estratégias de guerra. Nada disso, vai rodeando a cidade, vai adorando ao Senhor. Quando tu adora a Deus, não há muralha que fica de pé. Vai adorando a Deus. A Bíblia diz que a cidade tinha 9 metros de largura, a parede, e 6 metros de altura, tudo em pedra. Como é que ia tirar aquela cidade do caminho deles? Vai rodeando. Na 7ª volta, agora diga ao povo para bradar. Diga ao povo, ou seja, diga ao povo para continuar adorando. Diga ao povo para louvar, para adorar. As muralhas foram soterradas. Aleluia. Tu crê que Deus pode fazer muito mais na tua vida? Pode. Lucas 1,37. Quer começar a ser um adorador de verdade? Guarda Lucas 1,37 e vive isso. Porque para Deus, nada é impossível. O adorador de verdade tem que andar aí. Essa é a porta de entrada para um adorador de verdade. Imagina, tu vai entrar aqui como, Josué? A parede tem 6 metros de altura. Ela tem 9 metros de largura. Passa carruagem em cima dela. Como é que tu vai entrar aqui? Eu vou entrar por cima. Levanta a tua mão e diga assim: Senhor, eu sei que se eu te adorar em espírito e em verdade, tu me farás passar por cima de doença, por cima das obras do mal, por cima dos impedimentos, por cima das barreiras. Tu me farás passar por cima de todas as coisas, se eu te adorar em espírito e em verdade. Então aprenda a adorar a Deus. Adore a Deus, porque só Ele é digno de adoração. Deus é espírito, João 4,24. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo nos alimente, nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja o Senhor dos Exércitos.